vou te ajudar a conseguir crédito no cartão, conseguir limite de cheque especial, conseguir limite aonde você quiser, se você aplicar o que eu vou te ensinar. Só que você tem que aprender a lidar com o crédito. E aprender a lidar com o crédito é você ter números da empresa. Não tem, pode falar o que for para mim. Se você não tiver números e não souber olhar para eles, você vai fazer cagada com o crédito. Fala, turma! Você que está assistindo no gravado, essa live é sobre falar como você consegue crédito para sua empresa de comunicação visual, independente às vezes do segmento que você atua, mas se você estiver precisando de crédito, eu vou dar algumas dicas insanas que eu apliquei. Sabe o que eu consegui com essas dicas que eu apliquei na minha vida, no meu negócio, para conseguir ter capital, ter crédito para crescer o meu negócio? Gente, assim, ó, é muito massa o cenário da gente traçar uma estratégia onde você nunca precise de crédito. Isso é massa pra caramba, mas isso vai depender da força e da velocidade que você quer crescer. Por que eu tô falando isso para vocês? Crescimento suga caixa e gera desordem. Faz assim comigo, ó. Crescimento suga caixa e gera desordem na empresa. Ou seja, é normal quando você dá uma crescida, você tá tudo bagunçado e precisa arrumar a casa. O que eu consegui? Tá? Voltando lá na história, para quem chegou agora não entendeu, caiu a live e eu tava explicando que eu sou filho de um empresário de comunicação visual, tive acesso ao financeiro realmente de gestão e etc. somente na minha segunda empresa, que é a Insight, e somente na minha primeira empresa foi onde eu fiz um monte de cagada. Só que mesmo quando eu comecei a empresa, eu tinha R$ 2.500 e meu sócio tinha 5 mil. Como a gente entrou de meia, teoricamente a gente tinha R$ 7.500, eu devia para ele ainda mil e pouquinho, R$ 1.250. Me ajuda aí se eu fiz a conta certa. O que eu quero contar para vocês? Mano, a gente fechou esse serviço, que foi a plotagem de 40 caminhões Iveco Stralis, eu lembro até hoje, R$ 860 era o orçamento. O cliente riscou e falou assim, cara, você fecha comigo por R$ 800 cada caminhão, fica 32 mil. Eu te pago metade no pedido e metade na entrega. Fechou? Falei, fechou. Só que eu não tinha CNPJ para receber. Então, eu, teoricamente, não tinha nem crédito para comprar nada. O que a gente fez, tá? Meu sócio tinha um pouquinho de limite no cartão, ele comprou um pouco do material. O restante, a gente fez uma negociação para o meu cliente pagar direto para o meu fornecedor, que era a Vinil Sul em Curitiba. O que aconteceu? A gente comprou um pouco do adesivo lá e o restante do adesivo a gente comprou na Cerilon junto com a Grafitec CE 6000. Foi a minha primeira plotter de recorte. E a gente comprou ela praticamente à vista porque a gente usou a entrada do cliente. O cliente deu lá seus 16 mil de entrada e, cara, deu 6, 7 pila de material e a gente comprou a plotter na época por uns 8 mil reais. O que aconteceu? Cara, a gente começou junto com esse pedido. Eu lembro que eu ia para a empresa com 2 mudas de roupa. Eu sempre ia com a minha roupa ou de produção ou de vendedor. Das duas, uma. Ou eu ia ajudar na produção ou eu ia fazer o comercial da empresa, tá? O que aconteceu? Eu comecei a atender a Cabe Águas de Paranaguá, que é uma empresa de saneamento. Toda empresa, toda cidade, toda região tem a empresa de saneamento básico, né? Que parte de fornecimento de água, assim como tem de elétrica, tá? De energia. Cara, foi muito louco. Sabe o que aconteceu? A gente começou a atender esse cliente e a gente começou a terceirizar muita demanda. E na época, tinha uma empresa em Paranaguá que chama Ideia Publicidade. Cara, essa empresa, ela tinha muito maquinário. O dono era louco igual nós, que antes da galera tinha investido muito em maquinário. E eu terceirizava toda a minha demanda lá. Só que daí teve um determinado mês, cara, que eu fui ver e a gente tinha rodado, acho que, sei lá, 1.100 metros quadrados. Como que você sabia disso, Judá? Cara, a gente registrava os pedidos dentro de uns documentinhos Word, assim, ó, que a gente criou uns pedidos e sempre estava tirando os pedidos bonitinho ali, entendeu? A gente ia lá, anotava, deixava tudo bem alinhadinho, para quê? Para quando precisasse consultar, a gente consultava. E era massa, porque o nosso contador, cara, aí tá uma puta sacada. Anota aí, por favor, velho. Ter contador bosta me deixa na bosta. Mano, se o teu contador hoje, você escolheu aquele contador mequetrefe, o mais barato, só porque você tava começando o teu negócio e você precisava contratar qualquer um, velho, é a hora. Tem 2 momentos para você escolher um bom contador. Quando você abre a empresa e quando você descobre que o teu contador é um bosta. Como é que você descobre que o teu contador é um bosta? Se liga só, você vai pedir uma DRE para ele, vai pedir a DFC de 2020
2020 e vai pedir o balanço patrimonial da tua empresa. Você pede essas 3 coisas para ele até final do mês para ele mandar para ti. Cara, é ali que você vai desvendar um contador bosta. Só que assim, ó, tá tudo certo, Judá. Por que um contador bosta? Porque infelizmente, como todos os negócios, existem pessoas que simplesmente são picaretas e existem pessoas que não querem se profissionalizar. Então tem contador que não tá nem aí pros números da tua empresa. E você, às vezes, por não entender, por ser leigo, você não sabe extrair, pedir, cobrar esses números do cara. Então eu tô te dando uma dica. Escreve aí, ó, tarefa de amanhã, solicitar para o meu contador DRE de agosto, DFC de 2020 e solicitar o meu balanço patrimonial de 2020. Eu quero saber qual que é o patrimônio que eu tenho atualmente. Daí ele vai falar assim, mas você nunca me mandou dados. Como é que eu vou ter esses dados se você nunca me alimentou? Eu falo assim, por que você nunca me cobrou também? Ele vai falar, porque tu nunca me cobrou esses relatórios. Agora que você tá cobrando, nós vamos começar a fazer. Cara, dá pra alinhar? Dá. Só que eu escolhi um contador foda pra começar a minha empresa. Cara, Bom Senhor Contabilidade de Paranaguá, Paraná. Os bichos são uns monstros. Cara, eu contratei eles e eles tinham um sisteminha de registro financeiro básico pra ajudar o empresário que tá começando. Registrar contas a pagar e a receber. Mano, olha que louco. Eu não pagava nada mais por isso e era um diferencial deles. Então, como que eu fiz pra conseguir um empréstimo de 30 mil reais em 30 vezes de 1.000? Consegui um outro financiamento de 36 mil reais, pagando, na época eu acho que eu tive 3 meses de carência e paguei 36 vezes de 900 e pouco. Como é que eu consegui isso? Como é que eu consegui abrir um CNPJ que nas primeiras 2 semanas eu consegui 50 mil reais de cartão de crédito e 45 mil reais de limite? Como é que eu fiz para conseguir isso? Eu quero contar um pouco para você. E o primeiro ponto é, cara, o teu contador, certo? Cara, infelizmente, a maioria de nós, a gente acredita que uma das formas da gente conseguir ver dinheiro no final do mês é contratando aquelas pessoas que prestam serviço para nós e contratando pessoas baratas. Quem foi meu primeiro contador? Lá, eu contratei um contador top. Fazia permuta, cagada. Permuta com contador é cagada. Sabe por quê? Porque ele vai querer economizar no máximo para você, para prestar o teu serviço. Então ele vai geralmente se negar a fazer algumas coisas para você. E o mais louco, você também vai se negar às vezes, vai ter que... Cara, você não vai dar a devida prioridade. É muito difícil que dentro de uma permuta... Quem faz permuta? Coloca pra mim aqui, só pra eu ter uma noção. Quem faz permuta, fala eu, tá? Pode ser com a escola das crianças, pode ser com restaurante, pode ser com a mecânica. Coloca pra mim aqui. Quem faz permuta, só pra eu ter uma ideia se eu tô falando algo que sou só eu que faço permuta, se eu tô perdido, às vezes tô falando de permuta aqui, só pra eu ter uma ideia quem de vocês faz permuta. Manda pra mim aí. Se você já se converteu, você é uma nova pessoa, um novo ser humano e você parou de fazer permuta, eu quero dizer que você está no caminho certo, tá? Uma das piores cagadas que você vai fazer e vai te ferrar no crédito e no financiamento, escreve o que eu tô falando, permuta com contador. Ajudar por quê? Mano, se você precisa de alguém para te ajudar na empresa, para ajudar você a conseguir crédito, ajudar você a ter lastro, respaldo, é o tal do contador. E pediram umas CNDs, exatamente. Judá, o que é uma CND? Certidão negativa de débito. Você vai falar assim, cara, seguinte, vou participar de uma licitação, preciso de 7 CNDs. Hoje, amanhã e daqui a 3 dias. Mano, o cara vai pipocar. Por que ele vai pipocar? Porque você está pagando ele com serviço, você enrolou ele na fachada, você enrolou ele naquele adesivo, você nem mandou o orçamento que ele te pediu. Por quê? Porque você fez permuta. Então, cara, deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma das tarefas é mandar a solicitação de documentos para o teu contador. Primeiro passo é esse, tá? Segundo passo, gente, você precisa pagar a porra do imposto. Entenda o seguinte, quanto mais imposto tu paga, melhor é pro teu negócio, melhor é pro teu crescimento. Ah, Judá, então não é para eu fazer planejamento tributário? Pois é, você fala assim, não, Judá, então, mas se eu tenho faturamento... Gente, é o seguinte, existem 2 tipos de faturamento na tua empresa. Faturamento fiscal e faturamento gerencial. O que é o faturamento gerencial? É quanto você movimentou de grana. E o fiscal é quanto você emitiu de nota dentro do mês. E qual que é a nossa cagada? A gente movimenta 100 mil reais e emite 30 mil de nota fiscal. Judá, mesmo que eu faça isso, eu fiz essa cagada nos últimos 10 anos, dá para eu correr atrás e recuperar? Cara, alguém que vos fala nesse momento é alguém que caiu na malha fina. Você precisa cair na malha fina para aprender? De coração. Você precisa pagar imposto retroativo com 27% de juros? Você precisa disso? Não precisa, vira a chave, começa a regularizar o teu negócio. Sabe qual que foi a minha primeira ação? Foi assim, ó. Cara, eu comecei a colocar todo dia 25
todo dia 25 do mês, o meu financeiro tinha que emitir um relatório para mim e passar. Judá, faturamos tanto, ó, exatamente, Pronamp. Quem tentou pegar Pronamp e não tinha como comprovar renda? Quem tentou pegar uma grana de 6% de juros ao ano, 0,5% ao mês? Cara, se você pegasse o dinheiro do Pronamp e aplicasse numa ação bosta, tu fazia mais dinheiro. Se você aplicasse na poupança, ia quase equivaler os juros que você estava pagando por mês. Se você aplicasse simplesmente pegando aquele dinheiro do Pronamp e colocasse essa graninha ali, ó, tá, no caixa da empresa, pra você comprar matéria-prima com 3% de desconto à vista, você antecipava os juros que você estava pagando de 6 meses. Pois é, cara. Aí quando chegou no Pronamp, você falou, puta que pariu, eu movimento 100 mil reais na empresa e tenho 30 mil de faturamento fiscal mês. Cara, entenda uma coisa, crescer suga caixa. E quando você precisa de caixa, nem sempre você consegue gerar o caixa necessário que você precisa para o crescimento que tem a oportunidade na frente. Ouve o que eu tô te falando. Ouve o que eu tô te falando, que eu já bati cabeça nessa parada. Crescimento suga caixa. Se você tem uma oportunidade fodida, você vende uma média de 100 mil por mês, aparece um trampo de 600 mil reais para você fechar, para você entregar nos próximos 2 meses. Você vai colocar um semestre de faturamento para dentro da empresa. Sabe o que vai acontecer? Papo reto, a hora que você precisar de caixa e não tiver crédito, não tiver onde tomar crédito, essa oportunidade vai, ó, vaza da tua frente. Aí você fala, puta, se eu tivesse dinheiro, se eu não tivesse comprado aquela máquina que tá parada, cara, é foda, tá? Então eu vou falar pra você como que você pode, eu vou dar algumas dicas. Primeiro, contador. Descobre se teu contador é bosta ou não é. Primeiro ponto é esse. Segundo, cara, faturamento fiscal. Eu, quando falo com os meus gerentes de banco, quando eu vou falar sobre negociação, velho, eu aprendi a levar relatório fiscal de faturamento, onde o meu contador pega a média dos últimos 12 meses e com essa média dos últimos 12 meses, o que ele faz? Ele pega e assina para mim e manda para eu assinar, para eu levar esse documento para o banco. Aí você entra no teu sistema, nos teus relatórios e emite um relatório gerencial. Mano, escreve o que eu tô te falando. Você quer crédito? Você vai emitir relatório fiscal do teu contador assinado por ele. É lei, ele é obrigado a fazer. O relatório gerencial, escreve o que eu tô te falando. Você vai emitir um relatório gerencial do último mês, do último trimestre, do último semestre e do último ano. Judá, por que eu vou fazer 4 porra de relatório? Porque você vai mostrar que você tem dados. Você vai mostrar, Judá, mas pô, eu não tenho isso hoje, dá para fazer na mão? Lógico que dá. Se você controla teu orçamento, controla tua ordem de serviço, cara, você consegue levar. Aí você fala assim, beleza, então eu posso pegar e vou levar o gerencial. Cara, rubrica todas as páginas, você e teus sócios. Vai lá na última folha e assina mesmo. Empresa, velho, você é uma organização, uma empresa. Você tem que levar esses números pra galera. Então, beleza. Relatório fiscal e relatório gerencial. Velho, vocês não têm ideia. Vocês vão fazer o que eu vou te ensinar aqui hoje. Você vai fazer isso essa semana. Você vai conseguir crédito, você vai conseguir financiamento. Só que eu vou falar uma parada pra você. Em contrapartida de eu te ensinar isso, anota aí. 71,4% dos brasileiros em 2021 estão endividados. 71,4% dos brasileiros estão endividados. É o maior índice de endividados desde 2010, tá? Eu vou ensinar você amanhã, só que você vai anotar o que eu tô te falando. Outra coisa, vamos lá. 62 milhões dos brasileiros estão endividados. É duro isso. E eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Quando eu trago um dado desse, é porque eu quero equilibrar essa balança. Eu quero te ajudar, te ensinar o que eu fiz pra conseguir crédito. Mano, entenda uma coisa, a galera, 71,4% da população brasileira está endividada. Isso é pesado. Por quê? Porque a gente conseguiu crédito e não sabia lidar com crédito. Então eu vou te ajudar a conseguir crédito no cartão, conseguir limite de cheque especial, conseguir limite aonde você quiser, se você aplicar o que eu vou te ensinar. Só que você tem que aprender a lidar com o crédito. E aprender a lidar com o crédito é você ter números da empresa. Não tem, pode falar o que for pra mim. Se você não tiver números e não souber olhar pra eles, você vai fazer cagada com o crédito, tá? E às vezes tem uma puta oportunidade e o que aconteceu? Passou pro Pronamp. Aí veio um outro tipo de crédito subsidiado. Judá, o que é crédito subsidiado? É quando o governo fala assim, cara, quero fomentar
as pequenas e médias empresas do Brasil, que movimentam 90% da economia. Eu quero ajudar essa galera. Como é que eu vou fazer? Eu vou liberar crédito, mas eu vou pagar um pouquinho desse dinheiro para eles. Ele paga um pouquinho, eu pago um pouquinho. O que eu fiz? Começou a crescer a empresa, comecei a vender muito serviço lá para Águas de Paranaguá, que era CAB Águas de Paranaguá. O que o Judá fez? Falou, caraca, velho, precisamos comprar uma máquina. Por quê? Em um mês, a gente tinha rodado 1.600, 1.800 metros, eu não lembro de cabeça. Só que eu lembro que o meu terceirizado, ele atrasou de me mandar. E estava começando a atrasar, e daí começava a me mandar com erro e não refazia meu material. Comecei a me lascar com o terceirizado. Falei, mano, tô de saco cheio. Terceiro mês da empresa. Fazia, acho que 1 mês e meio que eu tinha CNPJ aberto. Cara, eu comecei a puxar a base de dados do meu primeiro mês de operação, segundo mês de operação, e naquela média ali que a gente já tinha vendido de metro quadrado de adesivo, eu lembro que a gente fechou o Jocopar, tá? Nesse ano de 2013, eu comecei a atender o Jocopar, Jogos Contabilistas do Paraná. E daí no Jocopar tinha uma demanda muito grande. E olha que louco, network, quem que colocou para mim o Jocopar? Que me falou, Judá, tem uma oportunidade de negócio aqui, meu contador. Ele falou assim, Judá, tem uma oportunidade aqui, ó, você não quer participar da cotação? Participamos, fechei a cotação. O que eu fiz? Eu fiz o Jocopar durante 3 anos. Eu fiz 2013, 14 e 15. Fiz 3 anos seguidos. Cada ano era numa cidade. E daí, no ano de 2013, foi em Paranaguá, que foi esse que a gente pegou. Aí, velho, eu tentei rodar essa demanda, eu rodei essa demanda num terceirizado. E quando eu fui fazer conta, eu falei, caraca, eu não entendi ainda de precificação, margem de contribuição. Cara, eu só entendia o quê? Eu pagava R$8 numa lona e nessa lona de R$8 eu estava pagando na época R$35 lá no terceirizado, R$45 no terceirizado. E eu não entendia sobre margem de contribuição, mas eu fiz conta de padaria. Eu peguei o nosso faturamento fiscal, pedi pro meu contador isso, falei, cara, manda para mim o fiscal, gerei o gerencial lá no sisteminha do próprio contador e nesse sisteminha do próprio contador, olha que louco, eu assinei o documento. Hoje eu tô te falando que se você já tem 1 ano de empresa, você não vai fazer igual eu lá no começo. Eu vou te contar o que eu fiz lá no começo. Mas hoje o que você vai fazer, velho, é o seguinte, você amanhã vai dar um jeito de gerar um relatório de 1 mês, do último mês, quanto que você faturou gerencial. Quanto que você faturou gerencial no mês, no trimestre, no semestre e no ano. Por que você vai levar os 4? Para você mostrar que você tem dados. Para você mostrar, ó, dependendo agora, eu tô entrando no último trimestre. Mano, você tá entrando no último trimestre do ano. Você não precisa necessariamente ter um nome motherfucker para você conseguir crédito. Tem que ter o básico, você tem que ter, né, o nome limpo. Não precisa ter um score. Não precisa ter um score alto. Eu nem sabia o que era o tal do score. Score é um número que representa a tua capacidade de compra. Se você é uma pessoa boa ou ruim para comprar. Por quê? Porque ele vai analisar diversos números. Eu fui aprender sobre o que ele analisa esses tempos. Ele analisa quanto eu pago em dia as contas da minha empresa. Então é muito louco isso, cara. Vamos voltar lá no Judá, no começo da empresa, que falou, velho, preciso comprar uma máquina. Velho, eu fiz conta e eu deixei claro. Existe algo chamado Pictory. O que é Pictory? É você colocar... Nós temos o córtex visual, que fica, se não me engano, é aqui na frente o córtex visual, né? E o córtex visual, para você poder visualizar algo, aquilo dali vai fazer você ter mais facilidade para transmitir uma ação. Então, você vai... O que eu fiz? Eu tirei numa apresentação e coloquei fotos dos serviços que eu estava fazendo para a CAB Águas de Paranaguá. Eu coloquei, ó, esse serviço a gente fez, rodou 600 metros quadrados. Esse serviço aqui, eu fiz isso. Esse serviço eu fiz aquilo. Entendeu? Relatório gerencial não é extrato bancário dos últimos meses. Relatório gerencial é quanto você faturou e tipo assim, ó, ordem de serviço. Judá, eu vendi aqui para Bung Alimentos um pedido de R$18 mil e recebi, né, esses R$18 mil dentro do mês de agosto. Entendeu? Você vai pegar isso. Tem que ter o nome do cliente. Outra coisa, nome do cliente que você atende. Cara, isso é essencial. Evidencie, fale o nome dos clientes. O cara que está na mesma cidade que você, que é o gerente do teu banco, às vezes ele cuida do mesmo cliente lá. E você fala, cara, eu atendo fulano, ciclano e beltrano. Isso é um gatilho mental. É o gatilho da prova. Você está provando, cara, ó, eu conheço essas empresas. Se possível, cite o nome das pessoas que você atende lá. Cara, e lá dentro da Bung eu falo com o Murilo Casas. Lá dentro do não sei o que eu falo com o Ciclano. Lá dentro da Cibra eu falo com o Bruno da Zembrock. Ele que é o meu cliente, o meu contato é direto com ele. Cara, transparência. Tá aí uma palavra.
transparência para você conseguir crédito, mano. E é transparência abrir o jogo mesmo. Só que é o seguinte, você tem que vender o seu sonho. Para você conseguir crédito, você precisa vender o seu sonho. E para vender qualquer coisa, você precisa utilizar atalhos que existem na nossa mente, chamados de gatilhos mentais. Judá, o que é um gatilho mental? É quando você ativa atalhos na mente do teu cliente, do teu colaborador, até na mente do gerente do banco, que é o nosso objetivo aqui, para ajudar ele a tomar a decisão, a melhor decisão. Porque você realmente acredita que a melhor decisão naquele momento é ele conceder crédito para você. Então, o que você vai trabalhar para fazer? Você vai levar, por exemplo, prova social. Especificidade, outro gatilho mental para você utilizar. Como assim especificidade? É o que eu falei. Bota a foto do serviço que você fez, o valor que você vendeu, quanto que você pagou no terceirizado e embaixo tu coloca assim, ó, quanto que eu teria de custo se eu tivesse o equipamento. Foi isso que eu fiz. Eu peguei, montei essa apresentação e falei, se eu pegasse essa mesma demanda de 1.600 metros quadrados e eu rodasse isso de média dentro da minha empresa, iria me gerar um resultado de R$3.000 a mais de margem de contribuição. Eu nem sabia que era margem de contribuição. Eu falava, vai gerar uma margem de R$3.000 a mais de lucro. Então hoje a gente fez uma simulação e para comprar um equipamento de R$72.000, que acho que era Holland na época, a gente vai pagar uma parcela de R$2.100. Então, cara, eu levei lastro. Anota aí, você vai levar lastro. O que é levar lastro? Você vai levar o teu histórico. Você vai mostrar respaldo. O que você mostra respaldo? Dados do teu contador. Teu contador assinou o documento para você, entendeu? Você vai mostrar controle. Cara, ninguém quer vender, o banco não quer liberar crédito para alguém que provavelmente não vai pagar. Ele quer que você pague, compre mais crédito, pague. É o business do banco, tá tudo certo, entendeu? Então você vai começar a usar esses gatilhos aqui para poder conseguir convencer o teu gerente de banco que emprestar crédito para você, liberar crédito, te dá fôlego, tá? Às vezes o teu caixa ele vai ser fôlego para crescer o teu negócio. Você tá entendendo? Então o que você vai fazer? Pegou esses números, você vai conversar com eles e você vai provisionar. Você vai vender o futuro do teu crescimento. Cara, o que acontece? Olha só, se você tiver o teu registro de quanto você vendeu no último trimestre e quanto você vendeu no último mês, se você está crescendo os teus faturamentos, as tuas vendas, você pode mostrar para o teu gerente de banco e falar assim, cara, dá uma olhada. Eu não sei se você sabe, mas na maioria dos bancos, quando você vai tomar crédito, você quer tomar crédito, ele tem duas opções. Primeiro, ele passa uma análise básica e já fala para você, ó, cara, você não pode receber crédito, tô cagando para tudo isso aí que o Judá te ensinou, entendeu? Meu negócio aqui é falar, ó, você tá tudo lascado, você geralmente pagou as coisas em cima, usou muito cheque especial, não vou vender, não vou liberar crédito para você. Agora, se você, no segundo momento, tem algumas instituições financeiras que não vão pedir isso para ti, não vão fazer isso automaticamente, ele vai montar uma defesa. E aí que está o negócio. Anota aí. Convidar gerente do banco para conhecer minha empresa. Eu lembro até hoje. O cara foi na nossa empresa, olhou as duas mesinhas e a gente falou, ó, a gente começou há tantos meses. E aí no meu caso eu tinha um trunfo, que eu tinha fechado em um mês um serviço de R$32.000. Então eu mostrei, olha o potencial do mercado. Como é que eu faço para atender 3 clientes desse daqui num mês? Não tenho como, eu não tenho caixa, porque eu preciso comprar o material. Essas empresas, indústrias, elas pagam 45 dias depois que eu entrego. E eu demoro 30 dias para entregar, como é que eu atendo esses caras? Entendeu? Clareza, e daí você cria relacionamento. Cara, eu vou te falar, se tem uma galera que é carente... eu não posso falar essas coisas, velho. Eu não posso falar essas coisas. Cara, se tem uma galera que é carente, é o tal do gerente do banco. Mano, é o seguinte, a pessoa passa o dia inteiro tomando porrada. Até você aprender a usar os números da empresa, cara, eu vou falar pra você. Segue o passo a passo que eu tô te passando, tá? Serve um café pra pessoa. Cara, tem um filme que chama Pinguins do Papai. E nesse filme, o Jim Carrey, ele é um vendedor nato. E tem um momento do filme que ele vai vender um iate pro dono da empresa. Cara, ele pega atrás da cadeira assim, ó, o cara que vai comprar um iate, ele vira ele pra janela assim, e ele começa a balançar a cadeira e ele assopra assim, ouça o barulho do mar, chua, chua. Mano, é muito louco. Por quê? Porque ele vende a ideia, ele vende a experiência, ele projeta o cara lá. Aí você fala assim, mano, imagina o seguinte, imagina hoje, e eu vou falar uma coisa louca pra vocês. Cara, reconhecer quando o cara é parceiro. Porque tem gerente de banco que ele veste a camisa junto contigo.
Entendeu? Então você precisa vender. Cara, você pode estabelecer uma meta de quanto que você quer estar faturando no ano de 2022 e falar que nesse crescimento você conta com o banco. Que você pretende manter, por exemplo, todos os teus boletos com ele. Ele vai tentar te vender um consórcio. Papo reto, ele vai vender e você não vai comprar um consórcio. Por quê? Porque você vai ter relacionamento. Então, dentro desses relatórios que eu falei para você, a gente falou de várias coisas. Monte um documento. Se dê ao trabalho de montar uma apresentação dando clareza e transparência para o gerente do banco. É chato fazer isso. Se você não está precisando de nenhum real, não pretende pegar um financiamento, não pretende pegar um cartão de crédito para poder comprar um equipamento melhor, porque você está se fudendo com a demora, porque o CorelDAW está travando no computador zoado da empresa, e você não compra um computador e não tem nenhuma meta, um plano para comprar um computador para o cara fechar arquivo mais rápido e aumentar a sua capacidade produtiva. Porque se ele demora para fechar o arquivo, ele demora para imprimir, demora para refilar, demora para aplicar, demora para instalar e demora para receber. Porra, se liga na parada. Tá na tua cara a virada de chave. De coração, tá na tua cara. Precisa de cartão de crédito. Tô misturando pessoa física e jurídica. Vai se lascar. Vai se lascar. Se você continuar misturando pessoa física e jurídica, esquece crédito barato. Eles não querem emprestar dinheiro para quem tá tudo zoado. Daí você fala assim, mas o que eu faço sobre a questão de não ter crédito para a empresa e ter só crédito pessoal? Experimenta pagar imposto. Experimenta na hora de precificar de coração. Cara, provisiona o imposto. É muito louco isso, cara. Como é que você provisiona o imposto? Se você parar para analisar, tá? Se você parar para analisar que você emite a nota fiscal, chega dia 30, você sabe quanto você emitiu de nota. Você consegue provisionar quanto que você vai pagar de imposto. Você consegue ligar pro teu contador? Anota aí, quarta coisa para perguntar pro contador amanhã. Liga pro contador e fala assim, contador, qual é a minha alíquota de imposto? Qual é a minha alíquota de imposto? Você precisa saber. Se você está pagando 2%, 3%, 5%, aí você negligencia de emitir nota fiscal. Pior, às vezes você não emite a nota, fica miguelando a porra do imposto, e daí o cara não paga você, tá inadimplente, você não consegue nem protestar o cara. Nem consegue protestar. Meu irmão, lá na empresa é assim, não me interessa. Dá para conversar? Dá para trocar uma ideia? Dá se o cara me responder, se ele responder meu financeiro. 5 dias, Serasa, 15 dias, protesto. Tá pronto, tá lá, tá na minha ordem de serviço. Mas já aconteceu de você às vezes dar instrução de protesto para um cara que não recebeu a nota fiscal? Pois é, já aconteceu, já fiz essa cagada. Então, eu tenho que ter um processo de quem envia a nota fiscal configura. Cara, quem é MEI, melhor ainda. Saia do MEI o quanto antes. Entenda que MEI, cara, é para você amadurecer. É MVP, mínimo produto viável. Por que existe isso? A MEI, velho, é só para dar um empurrãozinho. Essa mentalidade de, vou ficar no MEI porque eu pago só 55 pila por mês, 60 pila, sei lá quanto é que tá hoje. Mano, isso é mentalidade de não querer crescer. Ter empresa é sim pagar imposto. E eu sou um cara que acredito. Dai a César o que é de César. Mano, não tem. Mas no Brasil o imposto é muito alto. Sabe o que você faz? A hora que você realmente estiver faturando fiscalmente 60, 70, 80 mil reais, aí você pede pro teu contador, vai testar ele mais uma vez. Você vai falar assim, contador, eu quero um planejamento tributário. Troquei o contador, fui para trocar o contador da TK. Por quê? Porque eu pedi um planejamento tributário. O cara não sabia fazer um planejamento tributário. Ele, como assim planejamento tributário? Eu falei, pois é, cara, eu quero saber, porque a gente está faturando aqui, tantos mil reais fiscal, tô tendo que abrir 4 CNPJ para conseguir separar essa loucura aqui. Como é que eu faço para organizar isso aqui e pagar menos imposto? Não é sobre não pagar imposto. MEI paga imposto sim, tá? MEI paga uma taxa física, uma taxa fixa de imposto. MEI paga sim, o MEI não paga é contador. Aí você fala assim, então não vou sair do MEI, porque se eu sair do MEI eu vou ter que pagar contador. Pois é! E se você não sair do MEI, você não vai ter lastro. Se você não sair do MEI, você não consegue crédito para crescer. Cara, escreve o que eu tô te falando. Se eu pegar um outro empresário aqui que já passou pela jornada que eu também já passei, eles vão falar para você, de coração mesmo. E além disso, eu não vou nem entrar em milhas, tá? Não vou nem entrar em falar de milhas, de pagar as coisas com cartão de crédito para ganhar milha. Porque eu viajo hoje para tudo quanto é canto com milha. Judá, eu achei que você torrava um monte de dinheiro. Não, velho, eu tô aprendendo a administrar. Não vou dizer que eu aprendi. Eu aprendi algumas coisas, mas eu tô aprendendo a administrar cada vez mais o dinheiro e fazer ele trabalhar para mim. Pois é, e ter um bom limite de cartão de crédito
E usar o cartão de crédito, você consegue milhas. Você consegue vender as milhas, você consegue viajar com as milhas, você consegue comprar celular com milhas. Sou MEI e tenho um contador que me auxilia. Mano, para de ser MEI o quanto antes. Tá? Para de ser MEI o quanto antes. MEI é uma fase, é um estágio, não pode ser sabe assim, não pode ficar se confiando nessa segurança de pagar pouco imposto. Quanto mais você faturar, mais lastro você tem. E outra, entenda o seguinte, se você não consegue gerar caixa, por quê? Você está crescendo. Sua empresa, para crescer, consome caixa. Consome capital de giro para comprar novo computador, nova mesa, nova cadeira para o computador do colaborador que está entrando. Você vai parar de terceirizar e você vai produzir internamente. Você tem que aumentar a tua área, você tem que fechar uma sala, você tem que botar um ar-condicionado na impressão. Crescer suga caixa. E se você às vezes perde uma oportunidade por falta de caixa, mas você tem crédito, você consegue ir atrás. Judá, pedir relatório tributário? Não, vocês vão pedir 4 coisas. Anota aí, para quem chegou agora, tá? Você vai chegar pro teu contador e falar assim, quero DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Eu quero a DRE do mês de agosto. Eu quero DFC, demonstrativo de fluxo de caixa de 2020, com fechamento. Terceiro ponto que você vai pedir, balanço patrimonial de 2020. Qual é o patrimônio que você tem? Mano, você ir para uma reunião com um contador, levando o teu balanço patrimonial, ele vai olhar assim, mas teu patrimônio é pequeno. Eu falei, pois é, mas eu estou cuidando dele para crescer. E eu conto com vocês para poder crescer, para poder colocar esse equipamento. Porque tá vendo essa fotinha aqui, ó? Esse serviço aqui eu paguei tanto. Esse cliente aqui, ó, que está no meu relatório gerencial, olha aqui, ó, cara. Você viu que eu vendi para ele nesse mês aqui e ele me pagou 2 meses depois. Eu posso vender mais para ele, mas hoje eu não estou conseguindo porque eu estou sem caixa. Me ajuda a aplicar caixa na minha empresa. Cara, eu juro pra vocês que isso daí ninguém ensina na droga da faculdade. Ninguém ensina na faculdade. Você vai aprender, ó, se lascando sendo empresário, porque faz parte, às vezes, você aprender batendo cabeça. Aí você vem numa live como essa, onde eu já bati cabeça e tô te passando o caminho das pedras. Entendeu? Então vamos lá. E o quarto item que você vai pedir, esqueci de falar, é a alíquota de imposto. Quanto que você paga de imposto hoje? Gente, eu vou dar uma dica pra vocês aqui agora. Vocês sabiam que você pode emitir nota fiscal de venda e de serviço? Serviço, exatamente assim, ó. Entenda uma parada. Eu não sou formado em contabilidade e eu não vou chegar para vocês aqui e falar assim, mano, é o seguinte, a partir de hoje sonegue imposto. Muito pelo contrário, eu vou falar emita nota fiscal, mas precifique com nota fiscal da forma correta. Se o teu cliente olhar para você e falar, mano, eu não quero nota fiscal, não me manda porque eu não posso apresentar nota fiscal aqui porque essa grana aqui é um investimento, é uma grana própria, eu já paguei imposto sobre ela, não quero pagar imposto de volta, fechou? Fechou, tá tudo certo, mas não seja você. Daí você fala assim, Judá, mas os concorrentes, eles não emitem nota e daí fica mais barato o serviço dele. Você tem controle sobre o teu concorrente? Às vezes o teu concorrente hoje é o cara que está precificando errado, cobrando errado, não faz a mínima ideia do que eu estou te passando aqui, e esse cara, sabe o que vai acontecer com ele? Na hora que estourar a droga da cabeça de impressão, não por culpa dele, por falta de conhecimento. A vida que a gente sonha e espera está escondida atrás do conhecimento que nós ainda não temos. A vida e a empresa que você sonha está escondida atrás do conhecimento que você não tem. Que você não tem, mas se você adquirir ele, você acessa esse conhecimento, acessou o conhecimento, você começa a acessar a vida que você sonha. Então para de tentar buscar atalhos para fazer dinheiro. Sonegar imposto é crime, porra! É crime, velho. Como é que teu negócio vai prosperar se você não paga imposto? Judá, então você paga imposto de tudo que você vende, de cada centavo que eu faturo. Você entendeu? Eu pago imposto sobre cada centavo que eu faturo. Judá, você acha certo isso? Acho. Tem planejamento tributário que você pode fazer para pagar menos imposto, isso é óbvio. Você pode desenquadrar. Vou dar uma outra sacada para você aqui, ó. Por que eu perguntei se você emite nota fiscal de serviço e de venda? Porque às vezes, velho, tu tá só emitindo nota fiscal só de serviço e olha a cagada. Cara, nós somos indústria e não comércio. E nem somos só prestadores de serviço. A gente atua, tem 3 tipos de enquadramento aqui que você pode ter. Primeiro, comércio. Por quê?
O comércio, velho, ele vai ter um processo onde você compra um produto e revende ele. E você aplica só um markup em cima dele. Então eu comprei de uma indústria que fabrica, eu não tenho ainda a impressão e eu revendo. Eu posso até me enquadrar como comércio, porque eu não estou industrializando. Eu estou comprando adesivo impresso e vendendo adesivo impresso. Aí sim, aí você pode tributar como comércio com uma taxa de imposto bem baixinha. Quando você começa a produzir... Só que aí acontece o seguinte, às vezes você tem uma nota fiscal de comércio, porque você está comprando e revendendo, só que você tem a nota fiscal de serviço, que é da tua instalação, da remoção, da reforma que você fez. Então esses outros pontos que você tem aqui, o que tu vai fazer? Tu vai emitir nota fiscal de serviço. Judá, mas o imposto é mais alto. Pois é, mas é ilegal você pegar aquele... O que eu vou te falar assim, ó, independente de ser ilegal ou não, a gente às vezes, cara, a gente não quer mostrar para o nosso cliente o quanto ele está pagando de produto e o quanto ele está pagando de serviço, entendeu? Você não quer mostrar para ele que o adesivo está custando R$3.000 e a instalação R$2.000. Tá bom? Eu entendo isso, cara, e às vezes isso complica até no nosso financeiro, o recebimento, o cara pagar para nós. Então o cliente fala assim, me manda a nota. Quando você emitir só a nota fiscal de serviço, a alíquota, ou seja, o percentual, né? O percentual que você paga sobre o que você está recebendo é maior quando é serviço. A partir do momento que você se torna indústria, você vai comprar ferro e vender luminoso. Você vai comprar ACM e vender painel. Você, entendeu? Você começa a se tornar uma indústria, você começa a fabricar, manufaturar. E daí você vai vender esse painel. A hora que você vende o painel, você está prestando um serviço. Só que daí você vai acabar emitindo uma nota fiscal de venda. Judá, você está falando o certo. Gente, o certo é você emitir dos R$8.000 da indústria, você emite nota fiscal de venda. E do serviço, você emite R$5.000 da instalação. Esse é o certo? É o certo. Só que na prática, o teu cliente ele nem quer duas notas fiscais. Então opte por emitir uma nota fiscal de venda. Cara, isso daqui é uma aula. Tá? Eu não vou deixar esse conteúdo gravado. Esse conteúdo aqui vai virar uma aula bônus para algum treinamento nosso. Escreve o que eu estou falando. Eu estou entregando conteúdo monstro, você que veio aqui, tu vai receber, mas eu não vou deixar disponível. Equipe, se vocês estiverem vendo aí, tá? Eu não vou deixar disponível. Eu vou fazer o download dessa aula e a gente vai dar ela de bônus para alguns alunos. Então, o que eu quero trazer para você? Quando a gente fala de faturamento, cara, às vezes você passou os últimos 15, 20 anos, 5 anos, 10 anos emitindo só nota fiscal de serviço. Por quê? Contador bosta. Entendeu? Teu contador é bosta, ele vai olhar pra você assim, não, é mais fácil enquadrar ele no comércio, que é mais rápido, e eu não preciso nem falar com ele. Eu só vou lá, ele me paga duzentão, a porra do duzentão ainda. Ele me paga em adesivo e demora pra me mandar orçamento, o que eu vou fazer? Vou passar pra frente esse negócio aqui, nem vou ficar enchendo o saco dele. Venda é igual a de comércio? Não. A venda no quesito indústria é diferente. Tá? A venda no quesito indústria é diferente da venda de comércio, tá? O imposto de comércio é diferente. Olha só, anota aí, por favor, de coração, anota aí. Existem dois tipos de regime de competência. Regime de fluxo de caixa, né? Desculpa. Fugiu o termo. Enfim, existe regime de caixa e regime de competência para faturamento fiscal. O que é isso, tá? Qual que é a diferença dos dois? Hoje, 99% das empresas usam o regime de competência, que é o quê? Eu vendi, emiti a nota fiscal esse mês de 10 mil, vou pagar imposto sobre os 10 mil. Nem recebi do cliente, mas vou pagar imposto. Em novembro, o teu contador nunca ligou para você em novembro e falou assim, cara, você não está interessado em mudar o teu regime de tributação e ir para regime de caixa? Por que eles não ligam para você para falar isso? Porque dá mais trabalho para eles fazer gestão e fechamento de uma empresa que atua no regime de caixa. O que é regime de caixa, Judá? Eu estou falando para você que é assim, ó, você emitiu uma nota fiscal de 10 mil reais, só que você não vai emitir uma nota fiscal de 10 mil reais. Você vai emitir uma nota fiscal de 5 mil, porque é o que você recebeu de entrada. Você só paga imposto sobre o que você recebe. O que quebrou e tirou muito caixa de empresa na pandemia? Você emitiu uma porrada de nota fiscal e você teve um monte de inadimplente. Pagou imposto sobre coisas que você não recebeu. Por quê? Porque tua empresa está enquadrada no regime de competência. Então você paga imposto sobre coisas que você ainda nem recebeu. Toma essa. Toma essa, porque essa daí virou a chave aí. Então fala assim, ó, pra mim. Putz. Escreve aqui pra mim. Putz. Se deu uma explodida na cabeça nessa live aí. Calma que tem mais conteúdo ainda. O que eu fiz? Tá? Consegui, na época, o financiamento da máquina. Judá, comprou a máquina financiada? Não, mas deixei o crédito aprovado. Até esse processo de conseguir o crédito e falar não
Para o crédito é uma estratégia para você poder mostrar que você não está desesperado. Juro para vocês, o simples fato de você tentar o crédito e falar não para o crédito te deixa com respaldo lá. Ou seja, você conquistou e deixou de lado. Judá, então mesmo que eu não precise do dinheiro, você indica eu fazer? Indico. Aumente o seu percentual de crédito. Geralmente, cara, as instituições, elas têm um valor. Por exemplo, assim, cara, quando você for lá, qual foi a última vez? Escreve para mim aqui, tá? Escreve aqui para mim. Qual foi a última vez que você pegou relatórios gerenciais e fiscais? Ou pegou, por exemplo, cara, os últimos 12 meses de faturamento. Você tem agosto do ano passado até agosto desse mês. Com certeza você tem o faturamento fiscal. Você emitiu nota, tá? Qual foi a última vez que você pegou os últimos 12 meses de faturamento e atualizou o seu crédito junto ao banco? Meu irmão, o banco nunca vai ligar para você, ou na maioria das vezes ele não vai ligar para você e falar assim, cara, seguinte, consegui aqui um aumento no seu cartão de crédito. Olha só, sabe o que ele vai te dar? Se ele vê que você está ferrando no cheque especial, é o dinheiro. Cara, não sei se você sabe, tá? Mas todo banco tem um percentual de tudo que você compra lá de dinheiro de inadimplência. Eu não sei se é 30%, 40%, eu não sei esse número. Mas o banco já sabe que tem gente que não vai conseguir pagar, que vai ficar devendo. Então o que tu faz? Cara, tu vai usar dessa situação para, por exemplo, assim, ó, mesmo que você não precise do crédito, você vai fazer o processo que eu estou te ensinando, vai pegar o relatório fiscal, relatório gerencial, 1, 3, 6 e 12 meses, gerencial, e vai levar o fiscal dos últimos 12 meses. Vai pegar as tuas ordens de serviço que você vendeu nos últimos meses, você vai pegar os orçamentos que você enviou. Judá, orçamento? Pois é. Sabe o que você pode passar, inclusive? Você fala assim, cara, hoje eu estou tendo muita solicitação de orçamento, poderia estar fechando mais vendas, só que eu estou sem capital para crescer meu negócio. Então você consegue me ajudar numa taxa boa? Você consegue numa taxa baixa? Gente, às vezes existe juros sobre juros. Eu não estou aqui para te ensinar sobre ciência financeira, não é meu objetivo. Mas o que eu fiz? Eu negligenciei essa grana. Eu falei, cara, não preciso desse dinheiro. Sabe o que eu fiz? Eu falei, cara, com 3 meses de empresa, a gente já conseguiu uma grana. Sabe o que eu vou fazer? Na época, eu tenho um irmão que o padrasto dele tem grana. Ele tem uma empresa massa, tem grana porque ele trabalha bastante, ele faz bastante dinheiro, né? Ele trabalha com manutenção de limpeza de casco de navio. Eu nem sabia que existia essa profissão, mas ele tem uma empresa que faz esse trabalho. O que aconteceu? A gente pegou e levou a mesma apresentação lá para ele. Apresentamos para ele, cara, os números da empresa que a gente acabou de abrir, os mesmos dados, velho. Relatório fiscal, gerencial. E ele falou assim, cara, e o que vocês pretendem com isso? Então, a gente está querendo crescer o negócio, aproveitar essa onda, essa oportunidade, e a gente está precisando de capital. Esse cara nos emprestou 30 mil reais em 30 vezes de 1.000. Cara, eu falo para você hoje, eu nunca recebi uma solicitação de investimento de alguém que me trouxe dados reais e falar que eu poderia até ganhar sobre aquilo. Naquela época, aquele cara, ele olhou pra gente e acreditou no nosso trabalho. Mas ele acreditou porque eu trouxe clareza, especificidade, prova social. E eu falei, já tenho esse crédito aprovado lá no banco. Eu levei a aprovação. Falei, consegue formalizar para mim a aprovação? Beleza, ele passou para mim a aprovação. Eu fui lá e levei, já temos o crédito aprovado. Você entendeu? Você dá segurança. Segurança é sentimento. Sentimento você gera através de ativar gatilhos na cabeça da pessoa. Você tá entendendo o que eu tô querendo explicar para você? Caiu a ficha? Judá, então você pegou um sócio investidor. Então eu tenho que ir atrás de um sócio investidor para crescer meu negócio. Não é isso que eu estou te falando. Eu estou te falando para você usar os gatilhos para poder conseguir aquilo que precisa para o seu negócio crescer e para você ter mais fôlego e acelerar o teu processo. Pegamos os 30 mil reais, aplicamos no caixa da empresa, começamos a atender Lois Dreyfus Commodities, começamos a atender Martin Limite Fertilizantes, começamos a atender Andali, uma porrada de indústria que a gente não estava conseguindo atender, porque essas indústrias, Fertipar, Eringer, essas indústrias, todas elas pagavam com 30, 60, 90 dias, BRF, 120 dias depois da entrega. Se você não tem caixa, meu irmão, você vai fazer a puta de uma cagada de vender para os caras. Pois é, você vai usar a tua capacidade produtiva agora e vai receber lá na frente. Então, cara, o que eu vou indicar para vocês? Depois disso, eu consegui uma outra parada. Eu vou falar para você. Lembra que eu falei de grana subsidiada? Eu peguei 36 mil reais para pagar em 36 vezes de 927 pila.
Faz a conta aí. Eu peguei 36 mil reais depois para pagar em 36 vezes de 927. Você falou assim, porra, Judá, então você pagou menos do que o dinheiro que tu pegou? Exatamente. Verba subsidiada do governo. Judá, existe isso na minha cidade? Existe. É uma demora. A gente demorou 5 meses para pegar essa grana e colocar na empresa. Só que é o seguinte, é a mesma lógica. Dados, números, especificidade, clareza, transparência, é a mesma coisa que você tem que fazer. Ó, a BRF, SESI está pagando 45 dias, então já melhoraram, já estão mais queridos agora. Pega a Van. A Van paga com 180 dias. E o que a Van faz? Olha só a jogada. Você vende para a Van, ela fecha contigo e ela fala assim, se você quiser receber antes, eu antecipo o teu recebível. Ou seja, se você quiser, eu cobro aqui uma taxa de 0,5 por mês, 0,5% ao mês, adianta 5 meses, ou seja, ganha 2,5% sobre o valor que você tem para receber, porque você quer receber agora. Por quê? Porque você vendeu sem saber se você tinha caixa para aguentar o tranco de 6 meses sem receber dos caras. Mas eles já sabem disso. Então faz o seguinte, quem que não quer vender para a Van? Todo mundo quer vender para a Van, mas você tem caixa? Você pode, inclusive, aplicar essa taxa deles na hora de mandar o orçamento, sabendo que você consegue vender, praticamente receber à vista. Por que eles fazem isso? Por que eles conseguem fazer isso? Porque qual que é o risco da Havan não pagar o próprio boleto? Zero. Só se ela não quiser. Então ela não tem problema nenhum em comprar de você, comprar da tua empresa. Eu sou a Havan, eu compro de você, tá? E daí comprando de você, sabe o que vai acontecer? Você vai ter um boleto emitido para mim. Só que eu falo assim, cara, você quer receber antes? Quer que eu pague esse boleto antes? Eu antecipo ele para você. Em vez de eu te pagar em 6 meses, eu pago esse mês e vou descontar 3%. Tudo bem por ti? Aí você fala, puta, velho, como é que eu vou ficar sem receber 6 meses essa grana que eu vendi? Pois é, daí você vai lá, tira 3%, ele paga para você e ele ganha 3% no capital de giro dele e ele não tem risco nenhum. Por que ele não tem risco? Porque quem paga é ele. Então, velho, quando você começa a entender o mundo financeiro, você fala assim, cara, como é que eu vou ficar com o meu rabo sentado só produzindo, só botando a mão na massa? Gente, de coração, tem que ser uma fase você ser um faz-tudo na tua empresa. Tem que ser uma fase você não ter relatório e você não ter número. Tem que ser uma fase você não ter um sistema dentro da tua empresa. Sabe por quê? Porque se você não tem sistema, e o pior, às vezes você tem sistema e não está registrando os dados lá, está sendo negligente. Você já sabe desde sempre que você precisa se alimentar saudável para viver mais, você precisa fazer exercício físico pelo menos 4 vezes por semana, 20 minutos por dia. Você já sabe disso, você já sabe que você tem que cuidar do financeiro. Se você não cuida, você está sendo negligente. É foda, mas é essa a realidade. Então eu consegui o quê? Eu fui lá na Fomento, tá? Lá no Paraná, não sei se é assim ainda, tá? Mas deve existir algum banco de fomento. Por exemplo, o BNDES. BNDES é um banco que fomenta a economia. Então, o que eu vou falar para você? O fomento, ele vai ter essa situação de você pegar e apresentar um projeto de implantação e de investimento dessa grana, tá ligado? Você tem que investir a grana e provar para eles aonde que você vai investir o dinheiro. Essa que é a parte louca. Cara, a gente foi no Banco Fomento em Curitiba, pegamos o relatório de tudo que tinha que apresentar e, cara, a gente montou um projeto massa pra caramba. Na época, a gente não fez 3D, mas a gente fez 2D. Mostramos, ó, nossa empresa é desse tamanho aqui agora, 32 metros quadrados. Com essa verba de 36 mil reais, a gente ia ter uma carência de 6 meses para pagar ela. E ela tinha o seguinte, no momento que fosse aprovado a verba, eles iam pedir as tuas guias de INSS. Aí vem outro ponto. Mano, se você não tem colaborador, os caras sabem fazer conta. Você está faturando, está entregando 60 mil reais por mês. Aí você está entregando 60 mil reais por mês, deixa eu contar uma coisa para você. Você vai lá e mostra que você tem 2 colaboradores. O cara olha para tua cara, aí ele olha 2 relatórios, ele fala assim, mano, esse cara nem registra os colaboradores. Ele é um cara de risco. Ele não leva a sério o negócio dele. Aí ele olha para você, você está lá tentando catar, né? Tipo, tomar esse crédito para você, né? Que é um crédito subsidiado, o governo está injetando a grana e fala assim, mano, vou pagar um pouco aqui para ajudar esse big, entendeu? Para fomentar a empresa dele, que se ele cresce, ele emprega mais pessoas, reduz a taxa de desemprego, aumenta o PIB, toda aquela parada de jornal nacional, entendeu? O que vai acontecer? Mano, você tem que provar que você tem 7 colaboradores registrados. E o que eles pedem? Mantenha essa mesma quantidade de pessoas empregadas e todo mês, o que eu tinha que fazer? A gente montou um projeto no Corel, tá? Pegamos a planta da empresa de 32 metros quadrados,
mostramos como que ela estava, listamos tudo o que eu tinha de equipamento, quanto que custava cada equipamento, ou seja, tá aqui, ó, é um ativo da minha empresa esse imobilizado. Agora eu venho fazer uma outra parada aqui embaixo na minha base, é para onde eu quero ir e é onde eu quero pegar esses 36 mil reais e colocar para botar minha empresa em 150 metros quadrados. Para botar minha empresa em 150 metros quadrados é o seguinte, eu vou colocar um equipamento aqui, vou puxar uma parede aqui, vou colocar aqui um computador, uma recepção, um balcão, uma bebedoura, uma geladeira, botamos tudo. Montamos 2 plantas em CorelDRAW, listando tudo que a gente tinha, tudo que a gente ia comprar e fui lá e apresentei isso no Banco Fomento. Outra coisa, mais foda ainda, deu um trampo do caramba. Mas eu liguei, por exemplo, para a loja de informática e você, para conseguir esse tipo de crédito, você tem que ter 3 orçamentos daquilo que você vai investir. Judá, dá trabalho? É lógico que dá trabalho, não é gostosinho, mas é um negócio que dá resultado. Pô, você vai tomar crédito para tua empresa, vai aplicar no caixa, vai crescer o negócio, vai fechar negócio, vai fechar mais vendas, vai poder investir em equipamento, que vai aumentar a tua capacidade produtiva, que vai permitir você faturar mais. Se você tiver os dados, tiver os números, tiver gestão, pode escrever, velho. O caixa, o dinheiro injetado de forma inteligente vai fazer você crescer mais rápido. Eu juro pra vocês, cara, eu já peguei limite de cartão de crédito de amigo meu, paguei pra ele taxa de juros de 1% ao mês pra ele me emprestar a grana pra eu injetar no meu negócio, porque eu sabia que se eu injetasse, em 45 dias eu quadriplicava aquele valor. Louco, 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 louco. Eu juro pra vocês, mano, é uma parada de outro mundo. Quando você começa a entender o mundo dos negócios, o mundo dos números, cara, eu entendi uma coisa. Enquanto eu achava que eu odiava números, eu odiava os números e eles me odiavam. Eu vou falar pra você, eu amo os números e os números me amam. Cara, a galera fica bem louca comigo, cara. Fala comigo aí, do outro lado, bem louco, igual eu assim, ó. Eu amo os números e os números me amam. Fala do outro lado aí, bem louco. Eu amo os números e os números me amam. Por quê? Se você aprender a lidar com os números, você faz o dinheiro trabalhar pra você. Aquilo que você quer viver está escondido atrás do conhecimento que você ainda não acessou. Então eu acabei de liberar uma enxurrada de conhecimento para ti, alguns anos batendo cabeça. O que a gente fez? Pegamos a planta de antes de 32 metros quadrados, a planta como ela ia ficar de 150 metros quadrados, peguei os orçamentos, mandei tudo isso, consegui 36 mil reais, 4 meses, tá? Mandando orçamento, mandando projeto, acompanhando a aprovação. Cara, Judá, eu não preciso desse dinheiro agora. Meu irmão, vai lá e inicia o processo em algum banco de fomento. Daqui a 4, 5, 6 meses vai liberar a grana. Há uma verba com um subsídio do governo, dinheiro baixo, dinheiro barato que você aplica no teu negócio e ó, cresce o teu negócio. Judá, você está falando para eu tomar crédito? Crédito barato? Com certeza. Crédito planejado? Com certeza. E crédito, você ter acesso a ele quando você precisa para poder crescer, é melhor ainda, tá? O que eu fiz? Cara, tudo que eu falei para vocês são rotinas que eu tenho. Todos os meses o meu financeiro pega relatório gerencial e relatório fiscal e manda para os meus bancos. Eu tenho conta em 5 bancos. Banco do Brasil, Sicredi. Olha só, quem que abre, quais são os bancos que tem? Então eu vou falar para ti. Eu abri, minha primeira conta foi no Credifós, que é uma cooperativa de crédito aqui próxima. Então eles valorizam o comércio local, tal. Dei palestra para os empresários locais. Eu falei, cara, eu falo sobre vendas. Eu posso fazer uma palestra lá pro pessoal? Vamos organizar junto com o CDL da cidade. Organiza a porra de uma palestra aí, velho. Vai falar sobre vendas. Você pegar o conhecimento que você aprendeu comigo aqui, tu gera conteúdo. Se você pegar a aula minha do YouTube de graça, você escreve a aula lá e fala, mano, eu consigo dar uma palestra de 40 minutos para os empresários aqui da região de como treinar os vendedores. Eu consigo ensinar sobre o que é um sistema. Eu consigo explicar o que é um CRM e um RP. Eu sei explicar o que é gatilho mental. Você tem conhecimento. Vai lá e dá. Entendeu? Passa. Abri a conta na Ailos, movimentei lá, consegui devagarzinho cartão de crédito. Então, o que vai acontecer, tá? Eu peguei nesse banco primeiro, tá? Peguei nesse banco aqui que foi o Ailos. Aí ele tem pouco dinheiro. Se ele tem pouco dinheiro para injetar no mercado, para vender o dinheiro para você, cara, ele vai pensar muito mais. Ele tem muito mais risco, que ele vai falar, cara, será que vale a pena eu pegar e entregar dinheiro para esse big aí? Puta, velho, eu tenho pouco dinheiro aqui para vender. Se eu vender para um cara que não vai pagar, eu vou ferrar a minha agência, não vou bater meta de agência. O que eu fiz? Fui para um banco com mais dinheiro, fui para dentro do Sicoob. Aí o Sicoob já é um banco mais robusto, liberou mais crédito. Chegou um momento que o banco não tinha dinheiro. A análise de crédito dele é tão criteriosa, porque ele tem pouco dinheiro,
que eu preciso ir para um banco que tem mais grana, para conseguir crédito mais fácil. Fui lá e fui para o Sicredi. Aí é o último insight que eu tenho para te passar. Judá, você está falando para eu abrir conta no Sicredi? Não, eu só estou te falando que depois de entender tudo isso, entrar no Sicredi, pegar no Sicredi limites que eu não tinha, nunca tive, 50 mil reais de cartão de crédito no primeiro mês da minha empresa, meu irmão, isso não é comum, entendeu? Você tem que ter lastro, você tem que ter transparência, tem que ter clareza, você tem que ter dados, tem que ter número. Pô, bicho, de coração, não negligencie os números da tua empresa. Gente, então, para você virar a chave no teu negócio, você precisa de caixa. E para crescer, cresce sugando caixa. E quando você precisar de crescer rápido, às vezes você não consegue gerar caixa suficiente, porque tua capacidade produtiva está pequena. E você precisa aumentar, é uma coisa a outra, tá? Você precisa aumentar a tua capacidade produtiva para faturar mais, para conseguir gerar mais caixa, para atender clientes maiores. E assim, ó, você vai crescer no negócio. Entenderam a parada? Então, cara, eu vou falar outra coisa para vocês. Não esquece, separar pessoa física e jurídica. Se você não separar a pessoa física e jurídica, tem uma treta aí. Qual que é a treta? Você não tem gestão, você não tem controle, você não controla teus números. O banco não quer emprestar dinheiro para quem é zoado, para quem é bagunçado, para quem não tem relatório. Ah, Judá, então você está falando que eu tenho que controlar meus números? Pois é, essa é a parada. Voltamos à teoria do quê? Financiamento de capital de giro é lucro antecipado. Mano, entenda uma coisa. A falta de caixa que está na tua empresa não tem nada a ver com aqueles 70 centímetros de adesivo branco que estão imprimindo, que você fala, mano, pô, cara, o cara poderia ter aproveitado o material. Não é só ali. Ali é é isso daqui, ó. Agora, você não registrar os orçamentos que você manda, você não abrir ordem de serviço, você não ter cadastro de colaboradores, você não ter colaboradores registrados, ficar pagando todo mundo por fora. Ajudar, mas se eu pagar todo mundo por dentro, eu vou pagar muito INSS. Pois é, INSS comprova que você está funcionando, que você existe. A Receita Federal cruza tudo isso daqui, entendeu? E cada vez os caras vão cruzar mais. Nós estamos vivendo a nova era, a era dos dados. Essa é a nova era que a gente está vivendo, é a era dos dados. A hora que você entender isso daí, você vai entender que, mano, você não vai ter como fugir. Vai chegar um momento que vai ser impossível você sonegar imposto. Sabe o que é o Pix? É um rastreador de dinheiro. Simples assim. Simples assim. Por que o Banco Central liberou o Pix e ferrou um monte de banco? Ele não ferrou os bancos. Eu vou falar para você. Cara, você não tem ideia da cagada que você pode estar fazendo no teu negócio de ser negligente e não emitir nota, sonegando um monte de imposto e recebendo e pagando todo mundo por Pix. Cagada. Outra coisa. Recebe por cartão de crédito, emita nota fiscal. Cara, na verdade é para emitir de tudo, mas se você não vai emitir de tudo, emita no mínimo daquilo que você tem movimentado de Pix e também daquilo que você tem recebido por cartão de crédito, tá? De coração, você não precisa errar nas mesmas coisas que eu errei, tá bom? O que você acha de permuta? Pare o quanto antes, tá? Minha cultura, não faço permuta. A hora que você entender que permuta é uma das maiores cagadas que você faz, sabe por quê? Porque às vezes você não tem gestão. E quando você não tem uma gestão na ponta do lápis, Judá, você está falando de sistema, eu estou falando de sistema, de Excel ou de papel, é gestão. O sistema só porque ele é mais rápido, mais prático e está tudo conciliado no mesmo canto. Essa é a parada, tá? Tem alguma forma de saber o quanto estamos ferrados perante o fiscal? Essa é a pergunta que você faz Ctrl+C, vai para o teu contador e fala Ctrl+V. Você fala, contador, me conta, como é que está o meu cenário hoje? Entendeu? E para quem é MEI e não tem nada para apresentar na hora de solicitar um crédito, mano, você pode ser MEI, você pode ser até informal. Mas é impossível você não ter nada para apresentar. O que você não está fazendo é você não está registrando os números. Mas você tem movimentação. Senão você nem seria uma empresa. Judá, onde registrar esses números? Cara, primeiro passo, pode ser num caderno. Pode ser num caderno. Se você levar o caderno para conversar com o teu gerente, é melhor do que você não levar nada. Tá? Agora, se você... Cara, que massa que vocês escreveram isso. Entendam que é assim, ó. A partir de hoje, a empresa de vocês nunca vai falir e nem vocês vão falir. Porque a única forma da tua empresa quebrar é se o teu psicológico quebrar. Sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída. Tá alguém aqui que passou por um incêndio com 25 anos de idade, 3 filhos, casado, perdi minha casa e minha empresa. Então eu tô falando para você, a única forma de falir a tua empresa é se a tua cabeça falir. Tá bom? A empresa é um reflexo de vocês, exatamente. Gente, o registrar não quer dizer que você tem que necessariamente ter só no financeiro, entendeu? Só no papel.
você pode ter em Excel. E além de ter em Excel, você pode ter também num sistema, num software. Independente do software. Pegue um software, cara, que você consiga registrar no mínimo o financeiro. Tá bom? No mínimo o financeiro. Tá bom? Dá uma dica de software para registrar esses dados. Cara, Mobsys, Holdprint, Visua, VivaSys, Office Impresso, Zenith, BJ Control, cara, CalcGraph, Azure, Rofran, tem uma porrada, tá? Tamo junto, beijão.